pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer hoje o lírio do bolo que eu fiz, um bolo quadrado, né, onde eu encontrei um arranjo de lírio. Na verdade, eu já ensinei a vocês um lírio passo a passo, um modelo, tá? E eu vou ensinar agora um outro tipo de lírio, né, que é o armado em arame e formado peça a peça. Na verdade, esse é um lírio simples, porque é uma adaptação, né, de um cortador de folhas, que eu faço as pétalas do lírio, tá, e monto ele. Existem os cortadores apropriados para lírios, e a dica que eu trago aqui é para a gente usar a criatividade e vocês terem, as que não têm muito recursos, né, de materiais, poder se utilizar dessa técnica e fazer lindas flores, tá certo? Então eu vou trabalhar com um cortador de folhas, tá? Ou você pode utilizar, adaptar, caso você tenha um cortador aí de orquídea, vai ver, você encontrou alguma peça semelhante, a gente vai mostrar aqui para vocês aplicarem, tá certo? A gente vai trabalhar também a chuvinha de prata, né, que é um tipo de florzinha bem simples, vocês vão ver. E também uma outra flor aí que eu não lembro o nome. Não lembro o nome, mas que eu vi uma técnica, achei bem legal o nome da flor. Não sei, né? Mas a técnica é bem interessante e ela fica bem bonita. Aqui também compõe o arranjo do bolo que eu fiz. Tá? O primeiro passo que eu vou fazer vão ser as pétalas do lírio. Eu vou utilizar esse cortador aqui. Eu já fiz aqui para antecipar, porque senão não daria tempo para mostrar, para armar, tá? Então eu vou precisar da minha massa elástica, aquela massa que eu já ensinei em um vídeo anterior, tá? A massa elástica, por quê? Porque a massa elástica, ela me dá facilidade na secagem, tá? Na elasticidade, como o nome já diz, tá? E eu tenho uma fineza e um acabamento melhor. Então a gente vai rever algumas técnicas aqui também, bem legais que eu já passei para vocês, tá? E aí a gente vai recapitulando em outros vídeos também que eu já postei, tá certo? Então eu só estou aquecendo ela aqui, né? Despertando a pasta. Então, peguei uma porção da minha massa elástica, tá? Eu vou utilizar um pouquinho de gordura, tá? A gordura hidrogenada é mais interessante. E cortar uma pétala, tá? Do lírio. Não vou utilizar muito grossa a folha. Também não pode ser muito fina. Por quê? Porque nós vamos aplicar arame e também bolear nas bordas, tá? Essa massa ela é bem legal porque ela estica bastante. O drapeado que você vê no vídeo, que eu vou postar na foto, na imagem do bolo, no final do vídeo. E tem também no Orkut, né, e no Face. Ela é bem delicada, ela abre bastante, tá certo? Então aqui eu abri a pasta, dando uma espessura, tá? Não muito fina. E aí você vai aplicar o arame, tá? Esse arame que eu estou utilizando é um arame bem fininho e é uma dica bem legal. Ele é o arame que vem com pistilo, tá? Então, se você pedir um pistilo de arame, tá grande, tá? Ele tem mais ou menos uns 15, 13, 12 centímetros mais ou menos. Aí você vai encaixando, tá? Bem devagarinho, tá certo? Sentindo com o dedo, tá? Você coloca entre os dedos e vai encaixando o arame bem devagar e sentindo que ele não está passando, vazando atrás, tá? Com o dedo aqui, com a prática, você vai encaixando e você vai ver que não é difícil. Esse arame é super fino, ele dá um acabamento bem legal, tá? Apertei aqui na base, tá? Eu já tenho a minha primeira pétala, tá? Eu vou ter que ter um frisador. E esse frisador vai deixar a marcação da minha pétala, tá? Tem casas esses frisadores, você acha eles mais baratos, mais simples, em casas de artesanato, é um conjunto branquinho, normalmente branco ou azul, é material plástico mais simples, mas vocês conseguem. Demarquei meu lírio, tá? Aí eu vou dar o formato, o movimento à minha folha. Aqui você já teria um lírio mais, vamos dizer assim, mais rústico. Se você quiser deixar ele mais delicado, tá?
Aí você vai passar ele primeiro no mousepad com o boleador. Tá? Como eu já dei aquela dica do mousepad, né? Para substituir aquela esponjinha que é bem cara, e o mousepad faz esse trabalho perfeito. Eu vou nas bordas, ó, dar o meu movimento e deixar minha pétala mais fina, mais natural. Aí aqui eu vou dar o formato que eu quero, ou ela mais curvada, ou ela mais reta. Aí você vai vendo, para não ficar uma coisa muito igual, né? Você aqui vai dar, o próprio arame já ajuda ela a deixar ela, porque eu coloquei ela na extensão toda, né? O arame em toda a sua extensão, já deixa ela já nesse formato. Cuidado aqui para não deixar o arame à mostra. Feito isso, pego o meu rolo, tá? Depois de aberto todas, e coloco para secar. Tá? Aí 24 horas, ela já está bem sequinha, e aí você vai trabalhar o seu livro. Eu já tenho elas aqui secas, tá? Como eu já falei, e vou armar. Já tenho ela aqui bem seca e vou armar aqui para você, tá certo? Então, feito isso, agora a gente vai para a chamada chuva de prata, tá? A chuva de prata é a mesma, eu vou utilizar a mesma pasta, tá? Vou pegar um cortador de flores pequeno. Se você não tiver esse ejetor, tem os de alumínio também, ele é pequeno, não tem problema. Vou fazer em 5 florezinhas, tá? 5 florezinhas, tirado. Deixa eu botar aqui no fundo preto, para a visualização ficar melhor, tá? Tirei aqui as 5 flores, ó. Eu vou pegar o mesmo pestilho que eu estou usando, tá? De arame. Eu vou passar um pouquinho de CMC. Vou aplicar essa cola na extensão do meu pestilho, tá? Só para ajudar a colar as florezinhas. Vocês não se preocupem, porque elas, como o arame ele fura, vai levar um pouquinho também dela, das flores, do CMC você ajusta depois, tá? O CMC ele espalha muito bem, tá certo? Aqui a gente tira o excesso, tá? E aí você vai encaixando uma a uma e dando espaçamento, tá? Entre uma e outra. Dá um efeito bonito no arranjo, tá? Dá um efeito muito legal no arranjo. Ok? Feito isso aqui, você vai deixar ela secar. Se quiser reforçar as flores, a flor continuar no lugar, vamos dizer assim, não correr o risco de sair do lugar, você passa um pouquinho de CMC, ó. Que quando ela secar, esse CMC vai secar e aí vai deixar ela no lugar, tá? Vou tirar aqui esse excesso de CMC e aqui eu vou deixar no isopor, ó, ela retinha, encaixa no isopor para ela secar assim, tá? Encaixa em qualquer pedaço de isopor, para que ela fique alta, tá? E aí você não precisar um isopor grosso aqui, ela vai sustentar e aí você vai botar ela para secar, tá certo? Feita a minha chuva de prata, eu vou fazer uma outra flor que é bem interessante, tá? Que é, como eu falei, eu não sei o nome dela, mas ela é bem legal e uma técnica bem interessante para vocês trabalharem, tá? Você vai fazer tipo um chapéu de bruxa, que é nada mais é que uma concha, tá? E na base você vai abrir como se fosse um chapéu de bruxa, até o tamanho, tá? Do cortador. O meu chapéu, vou com o cortador, tá? Como eu já falei, tem que ficar do tamanho do cortador, a basinha do chapéu. E aí eu venho aqui, encaixe e corto, tá? Cortei,
tirei o excesso, tá? Eu tenho aqui a minha flor, tá certo? Aqui eu já tenho a flor e o próprio caule, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu não vou deixar essa flor muito grossa, as bordas eu vou bolear, tá? Com a esteca ou um palito de dente, tá? Você também consegue fazer. Eu vou bolear aqui da ponta para o centro, tá? Boleando para deixar essa borda bem fina. Eu faço um furo, né, que vai ser o centro da flor, e eu vou para a outra, aperto, sem ter pena, porque essa pasta ela fica, é uma pasta bem elástica, tá? Aqui com um palito, poderia ser um churrasco, tá certo? Eu vou bolear aqui, tá? Com um palito, para dar esse efeito bem fino a minha flor, tá certo? A paleta de churrasco ele é mais grossinho, ele é melhor de trabalhar nesse caso, e aqui você vai dar o formato, tá? A sua flor, tá? Então, feito isso aqui, eu vou usar um pistilho menor, esse pistilhozinho, tá? E encaixar no centro da minha flor. Ó. E aqui com o palito eu posso fazer essa base que eu vou encaixar, ou arame do pistilho, fazer um ganchinho de arame, tá, maior, e encaixar esse arame aqui. Eu poderia pegar esse pistilho, encaixar no arame, tá, e encaixar na flor. E aí você vai depender do material que você tenha, tá certo? Você tem mais um modelo de flor, tá? Fica bem legal, bem interessante, tá? Para você botar no bolo, tá certo? Então aqui eu já tenho mais uma flor, vou pendurar, botar no arame, encaixar no isopor para secar, tá? Então aqui a gente vai fazer uma adaptação. A gente tem uma opção brilhoso, nós temos aqui os pós, tá? De brilho, tá certo? A gente vai utilizar. Então, para tirar esse brilho, né, que normalmente as flores não têm aquele tom brilhoso, a gente usa um pouquinho de amido de milho, tá? Esse amido de milho vai ofuscar, vamos dizer assim, esse brilho do pó, tá? Então a gente vai pintar aqui, tá? Interessante pintar a base da flor, sempre no tom mais forte na base, tá? Trabalhar sempre com um tom forte na base. Qualquer coisa para tirar o excesso de brilho, usar um pouco, tá, de amido de milho, tá? Já eu não tenho esse pó brilhoso, na minha região não tem, tá? Dependendo do modelo, especialmente bolo falso, todo cuidado e tal, você vai utilizar sua maquiagem, tá certo? Usar a maquiagem que normalmente trabalha essas cores, vamos dizer assim, diferentes, né? É mais fácil de achar. Não é indicado assim, que você está trabalhando com alimento, principalmente para bolo falso, não tem problema nenhum, tá? É utilizar a própria maquiagem, sua maquiagem, que tem cores bonitas, e aqui você vai trabalhando, tá, as pétalas. Dá um pouquinho de pó, vamos dar o último, aqui, tá? Sempre o tom mais forte, aplicar mais na ponta, tá? É tipo um degradezinho até o centro. Pintei minhas 5 folhas, eu vou armar o meu lírio, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar, antes disso, eu vou fazer os pontinhos no lírio, tá? Que o lírio tem as pontinhas pretas, tá? Nas suas
folhas, suas pétalas. Tá? Eu estou usando aqui uma canetinha de corante comestível, não é hidrocor normal não, viu gente? É uma corante comestível, tá? Se eu não tivesse essa canetinha, você vai fazer com palito. Normalmente eu faço palito de dente, vou no corante preto, seja líquido ou em gel, e faço esses pontinhos aqui. Não tem problema, você consegue, porque aqueles que eu fiz não tinha encontrado essa canetinha no momento, então eu acabei pintando com o próprio corante em gel e o palito. Tá? Se chegar o mais próximo à planta, à folha original. Tá? Então fiz esse trabalho, eu vou montar. O lírio ele tem um centro cheio de 3, 4, aí você vai ter que olhar o desenho da flor direitinho. 3, 4, como se fosse assim, pistilhos, né? Que a gente chama. Então você ver aí a quantidade que você quer, você vai montar. Alguns ele é escuro, normalmente a ponta dele é marrom, tá? Estou aqui só para a gente dar uma demonstração. E aí você vai marcar ele, que ele é marcado no meio. Fazer tipo como se fosse assim um carocinho de feijão. Tá? E aí você vai colocar no meio, tá? Como se fosse um carocinho de feijão. Você vai deixar ele secar. Fazer 3, 4 aqui. Ou como no caso do bolo que eu não usei, eu dei o próprio pistilho normal. Tá? Juntei 3 dele. Tá? E aí montei o meu livro. Tá certo? Então eu vou pegar as pétalas, sair trabalhando. São 5. Aproveitar e já ir o arame fininho, já ir enroscando um no outro. Tá? 3. Tá? Trabalhando. 4. 5. Tá? 5 flores, 5 pétalas aqui. E aqui como eu vou ajustando, tá? O meu lírio para dar o formato. Eles são 5 pétalas. Tá? Aí você pode vir depois aqui com os pistilos, vamos dizer assim, enroscar também ele embaixo. E aí você vai fazer com os outros dois. O que eu gostei de trabalhar com esse arame é que ele é muito fino, ele é maleável e deixa a flor com um acabamento muito bonito. E você pode ir ajustando depois que ela se sair um pouquinho do formato. Ó, aqui você trabalha aqui a sua flor. Então você vê que é uma flor, né, vamos dizer assim, a gente chama de lírio, adaptado com um cortador. Nesse caso aqui de folha ou de orquídea também você pode usar. Pegar a fita floral, ver essa fita floral, que é a fita normal que vende na rua, e dar a finalização. Tá? Enroscar elas aqui e transpassar aqui pelo cabinho aqui. Tá? Esse caso aqui dos pistilos eu vou fazer o quê? Eu vou tirar depois com a tesoura, cortar essas pontas, porque para encaixar ele fica ruim. Tá? E se sair aqui, deformar um pouquinho, você vem e enrosca. Ó. Tá aqui meu lírio, lindo. Tá? E aí você vai usar o pó que você quer, a cor que você quer. Tá? Fazer os tamanhos, você pega outros cortadores maiores, menores, para fazer vários tamanhos de lírio, como eu fiz no próprio bolo. Peguei aquele vídeo do lírio 1 e fiz outros para encaixar do lado. Tá? Então feito isso aqui, eu tenho esse lírio, tenho aqui a flor, que eu vou usar aqui o pauzinho verde e amarelo um pouquinho, para pintar o miolo dela. Para pintar a base, você vai usar o mesmo pó verde. Ó. O mesmo pó verde. Ó.
pó brilhoso verde. Aqui ela está mole, mas ela vai estar sequinha, você tinha que fazer para ficar seca. Tá? E aí você tem uma flor para você colocar no seu arranjo, tá certo? Aqui é outra dica que eu montei daquele arranjo, tá? Aqui. Você vai fazer, vai montar o seu arranjo, tá? E a chuvinha de prata. Agradecer a todos pelo carinho, tá? Espero que tenham gostado aqui desse lírio, um lírio bem legal, essa é a dica. Também dessa flor aqui, que eu não lembro o nome, tá? E a chuvinha de prata, que dá um acabamento bem legal. No final do vídeo vocês vão ver o trabalho dele, desse lírio aplicado no bolo, tá certo? Um abraço a todos aí e até a próxima. Esse é o resultado final dos lírios.